Cumprimento a eminente ministra Rosa Weber, presidente desse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia. Cumprimento a todos os eminentes ministros dessa Suprema Corte, meus pares. Cumprimento o doutor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. Cumprimento as advogadas e advogados aqui presentes, senhoras e senhores aqui presentes ou que nos assistem. Senhora presidente, farei a juntada de voto escrito, mas deixarei de fazer a leitura da íntegra para contribuir com a dinâmica desse julgamento, em especial com os debates que poderão surgir. Trago aqui um resumo do meu voto. Ressalto apenas que estamos a julgar ação penal contra o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática dos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado, com concurso de pessoas e concurso material. Como já destacado pelo eminente ministro relator Alexandre de Moraes, este é um caso que precisa ser analisado sob a lente dos crimes praticados por multidões em tumulto ou crimes multitudinários. Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indica a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em massa de manobra. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que, no caso das multidões em tumulto, diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de sugestionabilidade. Os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de desindividualização ou perda das características individuais, o que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade. Sob a ótica da legislação brasileira, adianto que, na minha opinião, esses crimes de multidões em tumulto configuram uma espécie sui generis de concurso de pessoas, posição que também entendi ter sido encampada pelo eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, pelas citações doutrinárias mencionadas por Sua Excelência. No caso ora em análise, estamos a falar de crimes praticados por multidão em tumulto, objetivando depor um governo legitimamente eleito e ainda de aniquilar o Estado Democrático de Direito, além de outras práticas criminosas, o que impõe um enorme desafio aos julgadores para analisar e julgar um caso de enorme relevância para a história democrática do país. Nesse ponto, cumprimento desde logo o eminente ministro Alexandre de Moraes pela condução do feito e pelo alentado voto proferido na data de ontem. Antes de avançar, quero registrar que acompanho o eminente ministro relator Alexandre de Moraes para afastar todas as preliminares arguidas pela defesa técnica do acusado. Nessa linha, reconheço de início a competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento desta ação penal. A presente denúncia teve origem em inquérito instaurado para apurar condutas omissivas e comissivas dos citados executores materiais dos deploráveis atos que culminaram nas invasões e danos aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Tríade que compõe a estrutura fundamental dos poderes da República. Há uma clara conexão entre os fatos que ensejaram a instauração do presente inquérito e outros igualmente em tramitação neste Supremo Tribunal Federal, nos termos destacados pelo eminente relator. Eu deixo aqui de citar os inquéritos que já foram mencionados. As infrações praticadas possuem firme relação e as provas utilizadas são capazes de influir diretamente nas apurações envolvendo outros investigados. Inclusive, vale reforçar aqueles detentores de prerrogativa de foro. Entendo, portanto, que se aplica o artigo 76 do Código de Processo Penal, fixando-se a competência pela conexão em relação à presente ação. Ademais, como ressaltado também pelo eminente ministro relator Alexandre de Moraes, o plenário deste Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de receber 1.345 denúncias relativas aos mesmos ataques ao Estado Democrático de Direito. Naqueles julgamentos, foram apreciados e rejeitados por maioria todos os óbitos processuais suscitados,
inclusive a incompetência desse Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, reconheço a competência dessa Suprema Corte para o processamento e julgamento do caso, nos termos já firmados no acordo que recebeu integralmente a denúncia em face do réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Foi alegada também a suspeição dos ministros da Suprema Corte para o processamento e julgamento da causa. No entanto, como já exposto pelo eminente ministro relator, tal arguição foi apresentada de forma extemporânea e, para além disso, entendo não terem sido demonstrados quaisquer fatos merecedores de maior apreciação. Rejeito também a alegada inépcia da denúncia nos termos bem expostos no acordo desse Supremo Tribunal Federal, que recebeu a peça de acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República. Nos delitos de ação coletiva, ainda que não descrita de forma detalhada a atuação individual e precisa de cada um dos acusados, o exercício da ampla defesa do contraditório está assegurado quando demonstrado o vínculo entre a conduta imputada e a prática delituosa. Cito aqui precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Como já adiantei no início do voto, entendo que os delitos praticados em multidão implicam em adesão consciente dos propósitos ilícitos a serem atingidos pela turba. Para além disso, a exposição fática trazida revelou-se bem construída e sua congruência permitiu, de forma concreta, a compreensão da imputação e, por conseguinte, o pleno exercício do direito de defesa. Entendo, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e, superadas as preliminares, passo à análise do mérito. Uma parte das imputações atribuídas ao réu Aécio diz respeito a 2 crimes que foram recentemente adicionados à legislação pátria pela Lei 14.197, de 2021, nominados pelo legislador como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359-L, e golpe de Estado, que é o artigo 359-M. Os bens jurídicos tutelados pelo artigo 359-L são o livre exercício dos poderes constitucionais e a própria essência do Estado democrático. Podem ser autores do crime, pois, tanto quem instiga como quem comete precisamente o ato violento ou intimidador, na forma do artigo 29 do Código Penal. Já os bens jurídicos tutelados pelo artigo 359-M são o governo constituído, e tal como no dispositivo anterior, a própria essência do Estado democrático. Trata-se de governo designado, regularmente instalado e em pleno exercício de suas funções. Está-se, portanto, diante de crimes de atentado ou de empreendimento, os quais se consumam com a simples tentativa. Na verdade, os crimes do artigo 359-L e 359-M buscam punir a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de decretar golpe de Estado, embora eu tenha recebido do legislador nominações que, à primeira vista, poderiam sugerir a existência do alcance naturalístico para que os crimes se efetivassem. Em relação a tais acusações, tal como o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, entendo presentes em relação ao réu Aécio os requisitos da materialidade e autoria. Com efeito, a materialidade é evidente em controvérsia, não havendo qualquer discussão fática ou jurídica apta a refutar a contundente violência que atingiu a Praça dos Três Poderes naquela ocasião. Além das imagens amplamente difundidas na televisão, nos celulares, nas redes sociais, retratando o que de forma indiscutível aconteceu, constam nos autos inúmeros formulários, relatórios e documentos atestando os materiais e instrumentos apreendidos naquela data. O eminente ministro relator Alexandre de Moraes já fez referência a todas essas provas em seu alentado voto. Cito em reforço que a Secretaria da Polícia do Senado registrou em relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 e foram apreendidos objetos que demonstram que os presos tinham a intenção de empregar violência, bem como de resistir a eventuais procedimentos de controle de distúrbios civis por parte das polícias, tais como facas, canivetes, machadinhas, explosivos, caixas de chuva, máscaras, etc. Consta ainda no mesmo relatório que os indivíduos invasores vieram preparados para a prática de atos violentos, portando armas brancas, estilingues e pontas de aço, machados, facas e porretes, e equipados com objetos de proteção pessoal. A materialidade do fato também emerge com nitidez do exame preliminar em local do dano elaborado pela Secretaria da Polícia do Senado,
no qual se verificou que, aspas, instalações e objetos do Senado Federal foram generalizadamente danificados, com uso de força, instrumentos contundentes e pérfuro cortante, em época recente em ação intencional, dentre os quais vidraças, portas, espelhos, móveis, computadores, lixeiras, quadros, pórticos, detectores de metais, extintores de incêndio e carpetes. Relatos testemunhais, da mesma forma, explicitaram detalhes da invasão e das depredações da multidão em tumulto que incluía o acusado Aécio, como se vê nos depoimentos de Gilvan Viana Xavier, Caio César Alonso Grilo, Wallace França de Mello, policiais legislativos federais, José Eduardo Natário de Paula Pereira, major do Exército, Éric da Silva, capitão da PMDF, Ricardo Ziegler Paz Lemes, tenente da PMDF, Elídio Alves Viana, Brício Micales de Araújo Correia, sargento da PM. Tais depoentes narraram com riqueza de detalhes que, naquela tarde, os golpistas romperam os bloqueios operados pela Polícia Militar do Distrito Federal e avançavam na direção do Congresso Nacional, por meio de violência e com utilização de pedras, paus, estilingues, grades e outras ferramentas. Esclarecendo também quanto ao rompimento da cerca e contenção à invasão que afastou o estacionamento térreo interior do Palácio do Planalto. Ainda nos depoimentos tomados na prisão em flagrante de diversos membros da multidão, que incluía o acusado Aécio, confirmou-se que os invasores gritavam palavras de ordem, de cunho criminoso, antidemocrático e nitidamente inclinado a movimentos golpistas. Em juízo, cumpre reforçar, houve a confirmação dessas declarações. Sublinhe-se, o acusado Aécio foi preso em flagrante dentro do Senado da República, onde inclusive gravou vídeos que não deixam qualquer dúvida sobre a sua participação na empreitada criminosa, como exibido na sessão de julgamento realizada na data de ontem. Particularmente quanto à autoria, é verdade que o réu, seja na fase extrajudicial, seja no interrogatório, negou ter danificado patrimônio público ou ter feito uso de violência, limitando-se quase sempre a afirmar que participava de um movimento pacífico em prol da liberdade da opinião. Todavia, a negativa do autor não se sustenta diante do conjunto probatório coligido. De fato, a concorrência do denunciado Aécio para a consumação dos delitos no cenário de multidão e tumulto é patente nos autos. Como já dito, sua prisão em flagrante se deu no plenário do Senado Federal, juntamente com outras inúmeras pessoas que naquele dia partiram do QG do Exército de Brasília e dirigiram-se à esplanada, em contingência, frisa, posterior à invasão do prédio, ao rompimento das barreiras de proteção e à destruição de inúmeras vidraças públicas. Em seu interrogatório, o réu Aécio admitiu ter ingressado nas galerias do parlamento e ter visto várias outras pessoas quebrando vidros e objetos no Congresso Nacional. Com efeito, o réu Aécio admitiu ter entrado em seguida no Salão Negro e galerias do Senado, ingresso especialmente vedado naquele dia. Aqui eu transcrevo um pequeno trecho do depoimento em que ele disse que, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada para a esplanada, que, ao chegar no Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado pela escadaria. Como bem enfatizou o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, o réu Aécio não ingressou no Senado da República para um passeio ou uma visita. Ele ingressou juntamente com uma multidão em tumulto que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos poderes constitucionalmente estabelecidos, além da deposição do governo democraticamente eleito. Não é por outro motivo, conforme o relatório de inteligência acostado aos autos, de 6 de janeiro de 2023, citar nas alegações finais do Ministério Público, que os atos de convocação do grupo proibiam a participação de pessoas com dificuldade de locomoção e de crianças, além de solicitarem, como já foi dito aqui, a presença de adultos em boa condição física. Essa boa condição física certamente era para atingir os objetivos que foram vistos. O objetivo era, mediante o emprego da violência, sitiar Brasília e alastrar pelo país a prática de atos criminosos, atentatórios contra o Estado de Direito, além de outros crimes.
Outro sim, o denunciado Aécio foi identificado em vídeos de amplíssima divulgação, um dos quais gravado por ele próprio. O réu traja nas imagens blusa com frase "Intervenção Militar Federal", e a oitiva do áudio, de forma inequívoca, reflete sua admissão quanto à invasão da mesa diretora do Senado Federal naquela circunstância. Emerge com nitidez do conjunto probatório, portanto, que o acusado tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu de forma voluntária às finalidades comuns do grupo, atuar contra o Estado Democrático de Direito. Sua vontade de contribuir para o crime se fez evidente. A atuação do grupo criminoso consagrou, no caso concreto, uma inequívoca tentativa de impedir violentamente o exercício dos poderes constitucionais e eliminar, por conseguinte, o próprio Estado de Direito democraticamente consolidado. Em crimes cometidos em multidão ou multitudinários, sendo o mesmo objetivo, entendo que todos devem responder pelo resultado comum, como já adiantei no começo do voto. No caso concreto, verifica-se que o autor estava ciente de sua atuação em harmonia com os atos de todos que ali estavam, em uma concorrência de vontades bem caracterizada. Os agentes envolvidos na prática criminosa exerceram influência uns sobre os outros, por meio de atos, palavras e emulações. Ainda que admitidas como verdadeiras todas as alegações do réu, é importante reforçar que não é preciso, de forma alguma, que o agente pratique precisamente uma conduta ou outra, já que, tendo em vista o foco comum, todos devem ser punidos em virtude do objetivo conscientemente planejado. Diante disso, a procedência da denúncia no que toca aos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado é de rigor. Mas não é só. Também foram imputados ao réu Aécio, pela PGR, a prática de crimes de dano qualificado contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Pois bem, os prédios vandalizados pelos extremistas fazem parte do patrimônio brasileiro. Registro que Brasília, marco da arquitetura e urbanismo, é a maior área tombada do mundo. No mesmo ato, também foram vilipendiadas diversas obras de arte da sede dos três poderes, entre elas pinturas, esculturas e outros objetos de relevância ímpar para a história e para a cultura brasileira. Alguns destaques jamais serão recuperados. Faço essa breve colocação apenas para registrar a densidade de alguns dos bens jurídicos aqui protegidos. Não se trata de quaisquer prédios ou obras de arte, mas de bens que representam a identidade e a memória do povo brasileiro. Esses atos, portanto, atacaram diretamente a nossa história e a nossa cultura, cujo valor, diga-se, é inestimável. O bem jurídico protegido pelo tipo penal do artigo 63 do Código Penal é o patrimônio público ou privado, incluindo-se as coisas de uso público comum ou especial. Por sua vez, o tipo da Lei 9.605 tutela bens especialmente protegidos por normas legais, como ocorre com residências e edifícios encontrados em Brasília. Entendo, nesse diapasão, assistir razão à PGR quanto às imputações referentes ao artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, e do Código Penal, e ao artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605. A materialidade em controvérsia nos autos. As imagens e os vídeos propagados, bem como depoimentos dos policiais legislativos federais que mencionam ao longo do voto escrito, detalharam um episódio de quebra e depredação de vidraças, espelhos, portas, câmaras, pórticos de metais, móveis, lixeiras, extintores de incêndio, obras de artes, quadros, portal detector de metais, raio-x, além de computadores, mesas, cadeiras, dispositivos de registro e frequência. Com ainda mais rigor, a farta documentação produzida pela Secretaria Legislativa do Senado, já mencionada ao longo do voto, soma-se o relatório preliminar do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, que demonstrou de forma minuciosa os danos verificados na área atingida. A análise das provas, portanto, deixa inequívoco o dolo consubstanciado aqui na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Empregou-se extrema violência e o uso de substâncias explosivas que deixam inúmeras marcas de fuligem e fogo em obras de arte de inestimáveis valores, que simbolizam o poderio engendrado pelos manifestantes criminosos. Enfatizo que os prejuízos causados ao Estado brasileiro pela ação dos agressores foram e são, de fato, imensuráveis. Viu-se na denúncia e documentos trazidos com a inicial parte do cálculo dos danos.
3.500.000 no Senado, 1.102.000 na Câmara dos Deputados e mais 9 milhões no Palácio do Planalto, além de cerca de 11 milhões nesse Supremo Tribunal Federal. Importante ainda sublinhar que os danos envolvem bens tombados, a saber, os edifícios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Museu da Cidade, do Espaço Lúcio Costa, além da Praça dos Três Poderes e seus bens integrados. O conjunto urbano de Brasília é patrimônio cultural da humanidade e encontra-se protegido pela Unesco e pelo Distrito Federal. Verifico preenchidas no quadro fático evidenciado as qualificadoras 1 a 4 do parágrafo único do artigo 163, bem como o inciso 1 do artigo 62 da Lei 9.605. A autoria é igualmente incontroversa. Como já exposto, os fatos narrados configuraram um concurso sui generis de pessoas decorrente de uma multidão em tumulto, cujos requisitos imprescindíveis estiveram claramente presentes durante toda a empreitada criminosa. Pluralidade e relevância causal das condutas e liame subjetivo ou psicológico entre os participantes. Dessa maneira, as várias condutas exercidas contribuíram para os delitos e revelaram-se fundamentais para a execução. Houve nítida cooperação de empenhos, enquanto alguns desenvolveram ações nucleares, outros desempenharam atividades acessórias. Assim, a procedência da denúncia no tocante aos delitos de dano qualificado e contra o patrimônio urbano e cultural também é de rigor. O réu também foi acusado pela prática de associação criminosa. O objeto jurídico protegido pelo tipo penal do artigo 288 é a paz pública, posta em risco pela associação estável permanente de ao menos 3 pessoas para o fim específico de cometer delitos. O delito de associação criminosa é formal e não exige resultado naturalístico. Vale dizer, é suficiente o propósito de associar-se ao grupo criado para a prática de crimes, independentemente da realização posterior do fim pretendido. É crime logo autônomo e permanente, cuja consumação se aperfeiçoa independentemente da concretização dos delitos visados ou mesmo da identificação de todos os integrantes do grupo. A materialidade também é duvidosa. A prévia organização criminosa se figurou clara em data bem anterior ao dia 8 de janeiro de 2023. De forma organizada e coesa, houve contínua convergência de vontades para objetivos de cometer um número indeterminado de delitos. Os conhecidos e amplamente noticiados acampamentos revelavam uma complexa e organizada estrutura, imbuída de barracas, tendas, alimentação, serviços médicos, energia, internet, tudo a garantir uma orquestração estável e duradoura, voltada especialmente ao impedimento do exercício dos poderes constituídos e a destituição do governo legitimamente vencedor das eleições. Instigava-se as Forças Armadas o tempo todo a tomada ilegítima do poder. A associação criminosa sempre pareceu certa e segura quanto aos objetivos mirados. O vilipêndio aos poderes constitucionais é o estabelecimento de verdadeiro estado de exceção no Brasil, nos moldes em que ocorreu o golpe militar de 1964. O próprio réu Aécio não nega ter participado da tentativa de golpe, admitindo ter estado no QG do Exército já no dia 7 de janeiro, com o pretexto de lutar contra um comunismo sabidamente inexistente no país. A autoria dessa maneira é evidente, e o réu também possuía pleno conhecimento do armamento utilizado: barras de ferro, paus, madeiras, pedras, objetos metálicos, atiradeiras, representa apenas o rol enumerativo dos instrumentos empregados naquele dia. A procedência da denúncia no que toca ao delito de associação criminosa armada é igualmente impositiva. Então, dessa forma, as condutas envolvidas pelos réus são formais e materialmente típicas, adequando-se às normas incriminadoras imputadas, entendo não haver, por fim, causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade. Antes exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, já qualificado nos autos, nas seguintes penas: artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito; artigo 359-M, golpe de Estado; artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, dano qualificado; artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, todos do Código Penal; e artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605,
na forma do artigo 29 caput e 69 caput, ambos igualmente do Código Penal. Dosimetria. Nesse momento, passo a dosar as penas quanto aos delitos imputados, seguindo o sistema trifásico previsto no artigo 59 do Código Penal. Farei uma análise por grupo de delitos e, na sequência, analisarei a pena a ser aplicável em relação a cada um dos crimes praticados pelo réu, enfatizando que apenas nesse aspecto meu voto diverge parcialmente do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Então, na primeira fase da fixação da pena, analiso as circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal. O réu não registra antecedentes penais, inexistindo condenações criminais transitadas em julgado em desfavor capaz de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineadas nos autos. O direito penal, aliás, é do fato e não do autor. Os motivos e as consequências do crime não merecem maiores considerações ou desdobramentos, pois resvalam nas elementares do tipo penal, dos tipos penais em questão. A culpabilidade e as circunstâncias, por sua vez, mostram-se gravíssimas, pois os atos criminosos foram praticados em concurso de inúmeras pessoas por meio de invasões, depredação e vandalismo causadores de impactos imensuráveis. A reprovabilidade da conduta é imensa, tendo o réu elaborado vídeos, compartilhando imagens e produzindo materiais do episódio destrutivo, revelando dolo intenso de praticar a conduta criminosa e o desprezo quanto à eventual persecução penal. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantém a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65, 3D e E do Código Penal. Primeiro, porque o réu, em momento algum, admitiu os fatos, limitando-se a mencionar que participava de pacíficas manifestações. Segundo, porque é evidente que ele deu causa à turbulência provocada. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento. Diante disso, fixo as seguintes penas: 5 anos de reclusão para o delito de abolição violenta do Estado Democrático, do Estado de Direito, artigo 359-L, 5 anos de reclusão para o delito de golpe de Estado, 359-M, em relação ao artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Primeira fase de fixação da pena analisa as circunstâncias do 59 do Código Penal. O réu, igualmente, não registra antecedentes, inexistindo condenações transitadas em julgado. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineados nos autos. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência contra pessoas e instituições públicas, o uso de substâncias inflamadas ou explosivas e o considerável prejuízo ao Estado numa trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Emerge, pois, a aplicação do artigo 163, parágrafo único, inciso 1 a 4. Utilizo uma das qualificadoras para a fixação da pena base, nesse momento, dosimetria, e as 3 remanescentes para o aumento da punição, reputando razoável e proporcional, em razão do contexto fático evidenciado, a pena de 1 ano e 6 meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifica a presença de circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantém a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 653D e E. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 6 meses de detenção para o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Penal. Quanto à pena pecuniária, condena o réu ainda ao pagamento de 30 dias multas, devendo cada dia multa ser calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Em relação ao artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, o réu, igualmente, não registra antecedentes, não existindo condenações transitadas em julgado, em seu desfavor, capaz de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineados nos autos. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e de inúmeras ferramentas para perpetrar extraordinários danos contra os bens da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso de vários agentes. Reputo razoável, portanto, a fixação da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65.3d e e do Código Penal. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 6 meses de reclusão para o delito do artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605. Quanto à pena pecuniária, condena o réu ainda ao pagamento de 15 dias multa, devendo cada dia multa ser calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido. Em relação ao artigo 288, parágrafo único do Código Penal, também na primeira fase, observa a mesma linha, o réu não registra antecedentes, a culpabilidade, a personalidade do acusado e conduta social não estão delineadas nos autos, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e o uso de inúmeras ferramentas para perpetrar os extraordinários danos contra os bens da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Reputo razoável e proporcional, portanto, nesse contexto, a fixação da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65.3d e e do Código Penal. E na terceira fase, desponta a causa de aumento esculpido no artigo 288, parágrafo único. Reputo razoável e proporcional o aumento de 1/3 e alcança o patamar definitivo de 2 anos de reclusão para o crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Vislumbra aplicável ao caso concurso material entre os delitos. A despeito da complexidade das nuances que as contingências fáticas na espécie carregam, é válido lembrar que a distinção essencial entre concurso material e concurso formal reside na aferição da conduta executada. Com efeito, enquanto no primeiro a pluralidade de delitos e ofensas a bens jurídicos por meio de várias condutas, no segundo ocorre a mesma pluralidade de crimes, mas eles são praticados por meio de uma unidade de ação. Dito isso, relembro que o réu praticou os delitos por meio de ações autônomas exercidas em contextos temporais e espaciais bastante distintos. Irromperam atos de ameaça, agressão, violência, invasão e depredação, muitos praticados por longas horas, além de tentativas de embaraçar ou destituir o exercício dos poderes do próprio governo constituído. Comportamentos múltiplos e diferenciados, vê-se que refletem a variação de condutas que o artigo 69 do Código Penal demanda. Diante, portanto, do concurso material de crimes, tendo em vista o contexto fáticos, autônomos e diversos, totalizo a pena privativa de liberdade definitivamente em 15 anos, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, devendo a primeira ser executada inicialmente na linha do artigo 69 do Código Penal. Atinge também a pena pecuniária de 45 dias multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em detenção, como fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, da linha C do Código Penal. Rejeito a possibilidade da concessão das benesses do artigo 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o cometimento de inúmeros delitos com bastante violência e a quantidade da pena combinada. Em relação ao pedido de indenização mínima formulado pela PGR na denúncia, nos termos do artigo 387.4 do Código de Processo Penal, acompanho o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, quanto ao valor fixado de 30 milhões de reais em favor da União em caráter solidário, tão somente a título de danos materiais, especialmente em vista do que foi apurado e quantificado pelas perícias realizadas ao longo da fase de instrução. Assim, deixo de fixar a indenização por dano moral coletivo, uma vez que já tramita a ação civil pública proposta pela Advocacia Geral da União, veiculando pretensão nesse sentido. Por fim, mantenho a custódia preventiva do acusado Aécio Lúcio Costa Pereira, que se encontra preso, não havendo razão para sua soltura nesse instante, que lhe pesa o decreto condenatório, na linha dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É o voto, senhora presidente.